Olá, tudo bom? E aí, vamos para mais um grande dia. Hoje eu quero falar sobre um homem que me inspira muito, o livro de Neemias. E minha pergunta é: como você tem resolvido os problemas do seu dia? Quais são as motivações disso no seu dia a dia? Os problemas têm te consumido ou os problemas têm te motivado? A voz dos problemas tem sido tão dolorosas que tem te paralisado, ou você tem conseguido recodificar e ser resolvedor destes problemas? O livro que eu vou citar e o homem que eu estou dizendo, a pessoa, é Neemias. Neemias é um livro que me inspira muito. Ele foi escrito no ano 447 aproximadamente antes de Cristo. Ele está no Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento antes da volta de Jesus, por isso que é Antigo Testamento, e o Novo Testamento depois da volta de Cristo. Neemias, ele era um judeu que servia de copeiro. Depois que o povo estava no exilado, ele ficou como copeiro. E os copeiros eram aqueles que serviam os reis. Então, toda vez que o rei ia tomar alguma coisa, o copeiro tomava primeiro e oferecia para o rei. Então, era um homem de muita confiança do rei, porque naquela época os reis eram envenenados. Então, tomava, se tivesse que morrer, morria primeiro o copeiro. E estava sempre muito próximo do rei. Então, o rei, e eles não podiam estar tristes nunca. E um certo dia, Neemias estava muito triste e não podia ficar triste, que era decapitação. Mas naquele dia, Neemias recebeu uma mensagem que o povo estava passando por uma situação muito triste, estava passando necessidade física, emocional. E ele sentiu a voz de Deus, que ele tinha que reedificar os muros de Jerusalém. E eu vou ler Neemias 1, número 3. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província, estão em grande miséria e desprezos. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Isso tocou muito no coração de Neemias, porque era o povo da família do pai dele que estava muito triste. Os muros estavam caídos e Deus tocou no coração dele. E assim o rei percebeu que tinha alguma coisa diferente em Neemias. Então ele orou para Deus e Deus colocou no coração do rei para que o rei e a rainha o liberassem para que ele fosse reconstruir estes muros. E o rei o liberou e ainda deu verbas, deu um passaporte, não era um passaporte, mas deu cartas para que ele passasse diante de outros lugares e que ele não fosse perseguido e chegasse até Jerusalém para reconstruir esses muros. E chegando lá, ele foi olhar, verificar, e realmente os muros teriam que ser reconstruídos, eram grandes muros. E o mais interessante é que a boa mão de Deus sempre estava com ele. Ele olhou, parecia ser impossível, porque era uma obra muito grande, e assim vão acontecer. São 13 capítulos aqui que falam sobre isso. Eu estou olhando para a Bíblia e falando com vocês. Sempre tinha alguns inimigos. Sanbalate, Tobias, que eram arábios, os amonitas, os adonitas, queriam sempre pará-lo, sabe? Sempre tinha uma armadilha, sempre tinha uma palavra para desapontar, dizendo: não, ele não vai construir, ele não vai construir. Mas ele estava tão certo que foi Deus que colocou ele para resolver este grande problema, que ele estava fixo nessa ideia de tentar e construir este muro. Ele criou várias estratégias para reedificar esses muros. Eu acho muito incrível. Eu tomo isso como o meu dia a dia. Às vezes eu estou tão assoberbada, com tantas coisas para fazer. Eu respiro fundo, eu medito, eu lembro de Neemias e muitas coisas que eu vou fazer quando eu acho que eu não vou dar conta, que tem tantas coisas tirando minha atenção, o meu foco. Eu vou ficando preocupada, achando que eu não vou dar conta. E eu lembro de Neemias.
em toda a estratégia. Neemias, ele dizia que de noite ele saía para olhar todo em volta, ele já criava uma estratégia de como ele ia executar isso. De dia, quando os inimigos começavam a criar outros tipos de ataque, ele dizia para uns: vocês trabalham neste período, e outros ficam com armas para cuidar, porque se tivesse um ataque não pararia. Ele foi criando estratégia ao longo dessa reconstrução. Ele não parou um minuto diante de tantas ameaças. O capítulo 4 começa a dizer que os arábios, eu estou olhando aqui e vou dizer, né? Ele fala assim, e avante, e que já se começaram a fechar-lhes as brechas, sobremodos irados, porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Ele não parou, ele acendeu o pisca-alerta, ele colocou novas estratégias diante dessas ameaças, desses inimigos, mas ele não parou um minuto. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Os inimigos queriam parar a obra de todo o tempo. E minha reflexão é: os inimigos têm tentado parar as obras que Deus tem colocado nas suas mãos? Ou aquilo que tem queimado no seu coração, no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu afazer, nos seus afazeres, ou como mãe, ou como profissional? O que tem realmente queimado no seu coração? Aquilo que você tem que desempenhar. Muitas vezes você acha que não vai dar conta. O livro de Neemias é uma grande estrutura para nos mostrar que nós podemos, desde que nós tenhamos estratégias. Se Deus colocou no seu coração que você vai dar conta, então você vai dar conta. Não tem inimigo que vai nos parar, porque nenhum inimigo parou Neemias, nenhum. Eles tentaram quase 5 vezes, com estratégias. Ele mandou carta, ele mandou de outra forma, e Neemias não cedeu uma única vez, nenhuma vez. E tudo isso me mostra como nós temos que, de fato, caminhar quando nós entendemos o que nós temos que fazer diante de todas as problemáticas do nosso dia a dia, seja pessoal, seja profissional, seja espiritual. A palavra cria novas estratégias, cria as novas ambiências, cria novas dinâmicas, mas não pare, não cesse. Quando eu vejo aqui no capítulo 6, que ele diz assim, no versículo 6, ele diz assim: os inimigos conspiraram para intimidar Neemias. Tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, o muro que nele já não havia brecha nenhuma. Neemias não deixou brecha nenhuma. Nós temos que entender isso, não deixemos brechas nenhuma. Brechas de insegurança, brechas de não deixar o inimigo entrar no nosso ouvido e dizer que somos incapazes. Você não vai dar conta, é muito problema, é muita confusão, é muitos afazeres, você não é uma boa profissional, você não é um bom profissional, você não é um bom pai, uma boa mãe, você não vai dar conta. Ele não ouviu. E aí a resposta que ele deu no versículo 15 foi: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Ele terminou toda a obra em 52 dias. Ele não ouviu a voz do inimigo. Ele não ouviu o cansaço da mente. Ele criou novas estratégias e em 52 dias ele reedificou um copeiro que tinha por ameaça poder perder primeiro a cabeça, porque naquele tempo, se o rei visse que o copeiro estava triste, era a morte. Ele venceu porque tinha no coração dele que ele era capaz e que Deus colocou isso no coração dele. Depois ele chegou lá, convenceu todos a trabalharem em conjunto, ele foi um grande líder. Segundo, os inimigos tentaram por 5 vezes derrotar, desanimar, ele fechou todas as brechas e criou novas alternativas. E incansavelmente ele não parou um segundo. E ao final, em 52 dias, a obra estava pronta. Então, meus queridos, hoje é um dia de não desistir,
de tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração, independente de inimigos, independente de você vencer a você próprio e dizer, tudo posso naquele que me fortalece. A minha mensagem é, faça como Neemias, seja um grande líder e vença todos os desafios, porque nós podemos. E nós somos mais que vencedores, porque Jesus é o grande caminho, é o único caminho, é a única alternativa. Se Deus colocou no seu coração, é porque você pode. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e te guarde. E até amanhã.